Boa noite. Que alegria. Antes de poder compartilhar com vocês, eu quero dizer que é com muita alegria que chegamos e cumprimos o primeiro semestre da nossa escola missionária aqui em Bragança Paulista. Aleluia. Meus irmãos, é um grande desafio, são 95 pessoas morando ali, trabalhando ali juntos também, servindo ao Senhor juntos, aprendendo dele. E temos os staffs que trabalham conosco também, que são mais 14 pessoas. Então estamos ali desde final de fevereiro, ali juntos, perseverando nisso. Então tem mais um semestre, mas de antemão, abrimos as nossas inscrições para a próxima turma durante a conferência. O ano passado, só para você ter uma ideia, foram 600 inscrições. Tivemos que fazer uma triagem, tivemos que orar e pedir ao Senhor direção para que fossem escolhidos esses 95 alunos. Então, esse ano, nós teremos 100 novos alunos ao próximo ano, 2025, e já estamos ali orando, estamos vendo a possibilidade da escola ela ser bilíngue também. Então, estamos com muitas expectativas. Eu tive muita procura de pessoas estrangeiras querendo fazer a escola. Então, nós temos ingleses, americanos, portugueses, angolanos, querendo vir morar aqui em Bragança para poder aprender daquilo que o Senhor ele tem ministrado a nós. Amém? Então, eu te peço oração, irmãos. A gente precisa da sua oração para que o Senhor possa nos sustentar durante esse semestre e nos dar renovo para que 2025 a escola seja mais aperfeiçoada e que venhamos a preparar homens e mulheres para cumprir a grande comissão. Essa é a nossa expectativa, é que de Bragança o Senhor ele venha levantar e venha enviar missionário para todas as nações. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com vocês sobre um tema que para mim é um grande desafio. Eu quero falar sobre sermos humildes como Cristo. Talvez é um dos maiores desafios quando Jesus ele diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Não é uma forma fácil viver a vida, enfrentar os desafios, conviver com pessoas e ter um coração manso e humilde diante dele. Então eu quero de prontidão ler aqui com vocês Mateus capítulo 11. Se puder, abre comigo, por favor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Para mim vai ser um grande desafio pregar aqui hoje. O nosso amigo Rodrigo está aqui, ele foi meu professor de seminário bíblico. Então imagina, né, qualquer erro aqui depois é complicado. Mas é uma alegria tê-los aqui, toda a família da comunidade cristã lá de Cabo Frio. É uma alegria tê-los aqui com a gente hoje. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Nós estamos numa jornada, irmãos, de ter o coração de Cristo, de não somente conhecer o coração de Cristo, mas passar a possuir o coração de Cristo. Sabemos que os homens, eles não são o padrão para a nossa vida, os homens são falhos. O nosso padrão é um pouco mais elevado, ele se chama Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos o quão longe a gente ainda está de ser aquilo que deveríamos ser. Então é uma jornada em conhecer, e todos os dias nós temos o privilégio de conhecer um pouco mais, e quanto mais nós nos aproximamos dele, da pessoa de Cristo, mais nós nos tornamos parecidos com ele. E essa é a nossa jornada de conhecer e de revelar a Cristo. Então nós somos chamados para o tempo todo, para todos os dias, para todos os meses e todos os anos, conhecer o Cristo e revelar o Cristo. Então essa é a nossa jornada. Mateus capítulo 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui. Meus irmãos, humildade. O que seria humildade? Humildade é a qualidade de ser humilde. Humildade é uma virtude que, apesar das nossas limitações, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, vemos as suas atitudes, as suas ações, quem Cristo foi e quem Cristo é, nós podemos aprender essa qualidade, a qualidade de ser humilde. E quando nós falamos sobre isso, humildade talvez não é o que muitos imaginam. Por exemplo, a gente conhece uma pessoa, e todos os dias a gente passa por ela e vê ela com a mesma camisa. Talvez com uma condição social que está bem complicado. Talvez está morando em rua, talvez está há bastante tempo ali, e você passa e fala, mas que pessoa humilde. Então às vezes nós levamos a humildade pela questão social da pessoa, ou por aquilo que a pessoa está vivendo, ou por algum acontecimento, ou por alguma injustiça ela está vivendo assim. E nós pensamos que humildade é tão somente isso. Então a gente costuma dizer, puxa, fulano é bastante humilde. Ou então a pessoa é quietinha, e ela chega mansa com você, para poder conversar, você fala, mas que pessoa humilde. Porém, nós podemos ver na palavra de Deus, o que é humildade. E vamos ver também que Deus, o nosso Deus, o todo poderoso, o que reina, o que governa do trono dele, ele não resiste um coração humilde e quebrantado. Mas o que seria humildade? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo aqui no sermão dele, está dizendo assim, bem-aventurados ou benditos são os humildes, porque deles é o reino de Deus. Humildade, irmão, é de dentro para fora. Não é simplesmente aquilo que vemos de uma forma externa, mas humildade ela tem a ver com aquilo que está sendo gerado dentro. Vem da nossa história, vem de quem realmente a gente é. E quando nós passamos a conhecer pessoas, a caminhar com pessoas, nós entendemos que a humildade, ela de fato é uma virtude. Não é uma virtude fácil de você possuir, ela tem a ver com uma construção. E nós precisamos todos os dias entrar neste lugar chamado humildade. A Bíblia, meus irmãos, ela é um livro cercado de promessas. Existem muitas promessas na palavra de Deus. E todas as promessas elas vão ter um contexto. Provérbios 16, 19, por exemplo, diz... melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. É melhor, meus irmãos, a Bíblia está dizendo, ela está nos ensinando, é melhor ser humilde com os mansos, do que repartir despojo com os soberbos. Ela está declarando essa promessa, ela está dizendo isso, porque humildade não tem a ver com uma pessoa ser relaxada, não tem a ver com uma pessoa que não arruma o quarto, por exemplo. Humildade não tem a ver com isso, é outra coisa. Humildade é o que nós vemos lá em Provérbios capítulo 29, versículo 23, que diz, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O meu filho Estevão, eu tenho trabalhado bastante com ele em coisas pontuais. Ele tem 9 anos, e eu sempre disse, quando ele completasse 9 anos, eu ia começar a pegar pesado com ele. E o meu filho, ele tem uma autoestima que assim, meu Deus do céu, é muito alta. Ele se acha jogando bola o Cristiano Ronaldo. Né? Ele tem a autoestima dele é elevada.
E o meu filho, então, ele todos os dias, ele é bom em tudo que ele faz. Ele sempre está dizendo que ele é bom em tudo. E um dia eu ensinei para ele, eu falei assim: meu filho, o orgulho ele precede a queda. Estevão, o orgulho ele precede a queda. Estevão, a soberba ela precede a queda. E a primeira experiência que a gente teve, eu fui levar ele para poder jogar um futebol. Ele jogava no Palmeiras, lá da cidade onde que a gente morava. E ele chegou lá dizendo: pai, eu sou o melhor daqui. Quando ele começou a jogar, o time dele tomou de 25-0. 25-0. E ele saiu daquele jogo de cabeça baixa, tentando colocar culpa em todo mundo. E eu falei assim: o orgulho, ele precede a queda. E ele guardou isso no coração. Ele ficou bravo, né? E ele foi para casa. Depois disso, ele gosta de jogar videogame também, e um dia ele chegou e falou: pai, você é meu patinho, sabe, você perde para mim o tempo todo. E um dia eu falei assim: Estevão, o orgulho precede a queda. Então eu ganhei ele de 8-0. E ele naquele dia, ele falou: pai, é verdade, o orgulho ele precede a queda. Meus irmãos, às vezes nós aprendemos o que é humildade com aquilo que a vida tem para nos oferecer, com os desafios do cotidiano. E às vezes precisamos perder para sermos abatidos. Mas a Bíblia nos ensina um caminho mais excelente. Porque na verdade é melhor ouvir e aprender de Deus do que sermos abatidos pela própria vida. Por isso que Jesus ele disse: aprendam de mim. Não tem outro lugar aonde você possa aprender melhor. Não tem um curso que você possa fazer para aprender a ser mais humilde. Olhem para mim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E meus irmãos, às vezes nós olhamos para tantas coisas para tentar aprender algo. Às vezes nós queremos buscar em tantos lugares e temos Jesus como a nossa última instância, como se nada tivesse dado certo, e olhamos para Cristo e queremos que Ele seja a última solução, como na verdade Ele deseja ser a prioridade nas nossas vidas. Ele não é algo secundário, Ele não é algo para que venhamos a colocar em segundo, terceiro ou quarto lugar. Nós precisamos olhar para Ele. É por isso que Ele disse: aprendam de mim. Olhem para mim, não tirem os seus olhos de mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, a soberba do homem o abaterá. Isso não sou eu que estou dizendo, é o que a palavra diz. A soberba é um caminho que pode levar você ao desastre da sua vida, ao fundo do poço. Existem muitas pessoas que chegam neste lugar, têm vidas destruídas, têm casamentos destruídos porque são soberbos e não querem aprender com Jesus, não querem ceder, não querem às vezes perder. São pessoas que são orgulhosas. Provérbios 18:12 diz: antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Meus irmãos, é melhor ser humilde do lado de Jesus. É melhor tomar esse caminho. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Toda a nossa expressão de fé, ela é traduzida em uma palavra chamada graça. E a graça, ela chega para os humildes. O Senhor, Ele concede graça aos humildes. Graça é algo que nós não podemos comprar. A graça é quando nós reconhecemos que tudo que precisamos não recebemos pelos nossos méritos, mas vem da vontade de Deus. Não é pelas suas habilidades, não é pelas suas boas obras, mas é uma obra inteiramente do Espírito Santo de Deus. Eu recebo, não porque eu mereço, mas é por graça.
pela graça do Senhor, é um favor imerecido. Isso é a graça vem quando há humildade, pois recebemos não porque merecemos, ela é a bondade de Deus para cada um de nós. Isso é graça, aquilo que precisamos, mas não merecemos, isso é graça de Deus. Como diz o Hernandes Dias Lopes, os arrogantes fecham a porta da graça, mas os humildes abrem a porta do reino de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados para entrar neste lugar de humildade. Os humildes são aqueles que possuem atitude tal. E essas atitudes, eles podem experimentar somente um lugar chamado graça de Deus. Por isso que precisamos reconhecer essas verdades escritas em Provérbios, quando diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 22:4 diz que o galardão está para a humildade. A resposta, as bênçãos de Deus, o favor do Senhor, tudo isso está dizendo ali, diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Agora lá em Isaías capítulo 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o teu nome de santo, habita no alto lugar e santo lugar, mas também habita com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 66:2, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Deus quer olhar para nós. Deus quer encontrar em nós um coração contente e satisfeito. Tão somente com Ele, com a presença dEle, e o prazer do Senhor é encontrar em nós um coração humilde, um coração quebrantado. Talvez eu pudesse comparar com um coração semelhante ao de uma criança, um coração simples. É só a gente lembrar lá de Mateus capítulo 18, quando Jesus vai dizer: naquela hora aproximaram-se os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino de Deus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos convertertes e não tornastes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Jesus está dizendo de uma forma muito clara: tenha um coração como de uma criança. Aquele que se humilhar como esta criança, esse será o maior no reino de Deus. Se humilhar, irmãos, é tornar-se humilde, é se vestir-se de humildade. Para nós adultos é muito difícil ter esse coração de criança. Já fomos manchados pela nossa vida, já tivemos as nossas frustrações, amadurecemos, começamos a ter malícias e maldades, começamos então a querer viver para si mesmo. Então nós deixamos de ter esse coração de criança. E quando nós olhamos uma criança, irmãos,
A criança se identifica de uma forma muito simples com qualquer pessoa. Nós que somos, pais, temos que até tomar cuidado, porque a nossa criança, ela pode conversar com qualquer pessoa. Então ela se torna às vezes vulnerável. A criança, você pode brigar com ela agora, daqui a 5 minutos é seu melhor amigo de novo. Você pode corrigir um filho, e daqui a 5 minutos, ele vem, ele te beija, ele esqueceu tudo aquilo que aconteceu. Essa é uma qualidade de um coração como de uma criança. E Jesus está dizendo, para que você possa possuir o reino, para que você possa entrar no reino, você precisa ter o coração, você precisa se humilhar como uma criança. E não é fácil. A vida é difícil, nós temos o tempo todo desafios que nos deixam orgulhosos, temos desafios que nos deixam soberbos, e às vezes deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque o nosso coração está manchado pelas maldades que a vida nos impôs. E é um desafio voltar, é um desafio descer, é um desafio tornar o nosso coração humilde e simples assim. Ter o coração como de uma criança. Mateus capítulo 20, do 26 ao 28, diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Jesus ensinou aos discípulos, se eles quisessem ter esse caminho de humildade, eles precisavam ser servos de todos. E meus irmãos, quão difícil é ser servo de todos. Eu lembro que estávamos em Maceió, a gente congregava lá, pastoreava lá também. E eu lembro que um dia nós tínhamos um ministro de adoração lá da nossa igreja, e que por algum motivo a gente pediu para que ele pudesse cooperar naquele dia, e ficasse naquele dia recebendo os irmãos que estavam chegando. E eu lembro que naquele dia eu cheguei, e a primeira coisa que ele me puxou no canto, olhou no meu olho e disse assim: esse não é o meu lugar, você sabe disso, o meu lugar é lá em cima. E eu falei para ele: você não sabe o que você está dizendo. O primeiro no reino de Deus é aquele que serve todos. Se você não tiver um coração humilde, pronto a servir as pessoas, você não tem parte no reino de Deus. Eu disse para ele: o próprio Jesus, o Rei de toda a glória, o Criador de todas as coisas, ele se humilhou, ele esvaziou-se de si mesmo, ele tomou a forma de servo, ele desceu e veio morar entre nós, ele foi ao nível mais profundo da escuridão do homem, iniciou o ministério dele na Galileia dos gentios, talvez no pior lugar aonde ele poderia iniciar o ministério dele, e ali encontrando com pecadores, prostitutas e publicanos, a ponto de ser chamado amigo de pecadores, glutão, beberrão. E Jesus disse: eu vim para estes, os que estão doentes. Jesus então ele vai até a profundidade da doença do homem, ele vai dentro das trevas do homem, para acender uma luz, para iluminar o coração do homem, para mostrar ao homem um caminho mais excelente. E Jesus então ele faz isso de uma forma muito nobre, que foi servindo as pessoas, amando as pessoas, chegando a este lugar. Por isso que eu digo, não há nada mais nobre do que servir a Jesus. Não importa o lugar, não importa a condição.
Não importa se vai ter pessoas ou não vai ter pessoas. O que importa é ter um coração obediente e submisso a Ele. É não querer nada além daquilo que você deve ter. É ser humilde e chegar a este lugar de dizer: se o meu mestre se humilhou, esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meus irmãos, vale a pena chegar neste lugar. Então foi dessa forma que os discípulos aprenderam com Ele que era manso e humilde de coração, com Ele que era servo de todos, com Ele que mostrou que tinha um coração inocente como de uma criança. Então, às vezes nós vivemos em questionamentos, e todos os questionamentos da nossa vida nos tornam inseguros, e perguntamos: por que isso? Por que aquilo? Mas a resposta do Senhor é: tal como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A qualidade de um servo, irmãos, é tão importante que às vezes é sufocada pela soberba da vida. Às vezes, para que venhamos a ter o nosso coração amoldado ou como o coração de Cristo, é necessário que venhamos o tempo todo olhar a sua palavra, olhar o que Cristo está nos ensinando, e saber que nenhuma palavra que Cristo deixou, que Cristo ensinou, era em vão, mas Ele estava nos trazendo para que de fato fôssemos a sua expressão aqui na terra. Queridos, nós somos o corpo de Cristo, o corpo de Cristo pisando aqui na terra. E gente, o quão difícil é viver essa vida, mas como dizia Lutero, é difícil sim segui-lo, às vezes é quase impossível, mas nós não podemos largar Ele de nenhuma maneira. Nós não podemos largar Jesus e ter uma vida ao lado dEle. Às vezes, irmãos, os conflitos vêm dentro da nossa própria casa, problema com os nossos irmãos, situações financeiras difíceis, e isso acontece, e muitas delas porque nós não resolvemos com uma questão de às vezes abrir mão. É como no casamento, alguém tem que ceder em algum momento nessa história, e às vezes o orgulho atrapalha. Eu já vi ministérios terminando, eu já vi grandes projetos que poderiam ser de algo maravilhoso para a nação brasileira, mas que terminou por conta de conflitos internos. E todos esses conflitos nada mais é do que guerra de egos. É onde o orgulho, ele se assenta no lugar aonde Cristo deveria estar. E quando nós olhamos para Cristo, olhamos as suas doutrinas, Jesus ele diz: se alguém dar um tapa na sua face, vira o outro lado. Jesus nos ensina a perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele nos ensina a caminhar mais uma milha com os nossos irmãos. Por que Jesus ele nos ensinava isso? Porque ele sabia que essa era a única maneira de sermos humildes, de chegarmos a esse lugar de contrição de coração, de saber que para que outros possam viver, nós precisaremos de alguma maneira entregar as nossas vidas. E é isso que Jesus ele disse: eu vim para ser servo de todos, para dar a minha vida em resgate de muitos. E às vezes bagunçamos toda a nossa história, porque não temos um coração humilde. Às vezes estamos hoje aqui, sentados, com a nossa história toda bagunçada, porque nós não fomos humildes.
porque nós somos orgulhosos. E todos os dias precisamos pedir para que o Espírito Santo venha examinar o nosso coração, nas nossas relações com os nossos irmãos, naquilo que estamos fazendo com a nossa casa, com a nossa família. Precisamos pedir ao Senhor para que Ele venha examinar, para que Ele venha dizer e trazer para nós qual é o tipo de coração que deveríamos ter. E existem pessoas que até hoje não conseguiram perdoar outras. Existem pessoas que não conseguem viver de uma forma tranquila, porque os seus corações ainda estão presos no lugar aonde o seu orgulho foi bem maior. Mas como Jesus, que mesmo ofendido, mesmo no momento da sua crucificação, Ele perdoou aqueles que o perseguiam. Ele perdoou aqueles que o humilharam a Ele. Ele perdoou os seus ofensores. Diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus nos ensina com as suas próprias atitudes, que nem sempre vencer uma guerra é ser altivo, mas as nossas guerras a gente vence tendo o coração de Cristo. E quão difícil é, irmãos, mas é a melhor vida que deveríamos ter e podemos ter. Lucas capítulo 14, versículo 10 a versículo 11 diz: está escrito: pelo contrário, quando forem convidados, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-se mais para cima, e ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convidados. Pois todo que se exalta será humilhado, e ao que se humilha será exaltado. Meus irmãos, o que você tem foi Deus que te deu. E não adianta você querer ter aquilo que você não deveria ter. Esses dias eu vi um homem que estava sendo julgado. Estava sendo julgado por um crime de desviar milhões de uma estatal. E o juiz que estava ali, era um juiz americano, e ele disse: eu estou te julgando, porque eu não consigo entender o que um dono de banco, ele vai se meter em corrupção alheia, a ponto de estar sendo humilhado diante de todos aqui. O que leva o homem que tem um banco a querer mais e mais? O que leva um homem que tem uma linda família querer outros relacionamentos fora? O que leva uma pessoa que conhece a Cristo, que sabe que não existe uma outra paixão maior, se aventurar nessa vida com outros amores? O que leva uma pessoa a fazer isso? Talvez nós estamos suprindo as nossas expectativas em lugares errados. Talvez estamos querendo suprir a nossa carência em lugares onde a gente não vai conseguir suprir. Sendo que o convite de Jesus é para que venhamos vir para um lugar chamado humildade. E Jesus então, ele pega uma parábola, ele vai contar uma história. Se você chegar em uma festa, mesmo se você conhece o dono da festa, senta no último lugar. Quando o dono da festa ele te vê, ele vai falar assim: amigo, senta aqui na frente, ele vai te dar um lugar de honra. Mas gente, o quão terrível é você ser soberbo e tomar o lugar à frente, e quando o dono da festa vê, ele dizer: o que você está fazendo aqui? Esse lugar ele não é teu, é de uma outra pessoa. Gente, isso é terrível. Por isso que o Provérbios ele está correto.
A soberba, ela vai abater o homem, mas a humildade te levará no caminho de honra. Sabe qual é o meu sonho? É termos uma comunidade de pessoas humildes. É ter uma comunidade de pessoas compassivas. É ter uma comunidade de irmãos em Cristo, onde ninguém vai querer ser um maior do que o outro, muito pelo contrário. A Bíblia vai nos ensinar a sermos o suporte um dos outros. A Bíblia vai nos ensinar a considerar o outro sempre maior. E isso fala de termos um coração humilde. Eu já conheci pessoas que perderam a vida em brigas de trânsito, irmãos. Por quê? Porque não foram humildes. Se exaltaram, deixaram a soberba tomar um lugar, xingaram pessoas, morreram ou então mataram por falta de humildade, em simplesmente dizer: me perdoa, eu falhei, errei, eu vou reparar o erro, eu vou pagar o que eu fiz. Às vezes até de estar certo e dizer: me perdoa. Tem uma história de um amigo nosso, Jonathan de Maceió. Passou um rapaz de moto correndo e quebrou o retrovisor dele. E o Jonathan é um rapaz manso, mas naquele dia ele ficou irado. E o Jonathan acelerou o carro e foi atrás daquele cara de moto para poder encontrar com ele, a poder falar com ele, brigar com ele. E o Jonathan disse que quando ele está indo, quando ele encontra o cara, quando o cara parou a moto para poder falar com ele, o Jonathan disse que subiu a ira dele, mas na mesma hora o Espírito Santo ministrou o coração dele dizendo: seja humilde. E ele chegou para o cara e falou assim, primeiro: ei, parou, cara, o que está acontecendo? Você passou correndo, quebrou, né, o retrovisor, o que houve? Está acontecendo alguma coisa? Você está com alguma pessoa, né, doente? Ele foi humilde em conversar com o cara. O cara foi, tirou, né, o capacete e falou assim: irmão, me perdoa, eu estou com uma situação no trabalho e tudo. Resumindo a história, o cara era do BOPE, Operações Especiais. O cara tinha 2,5 metros, era um cara gigante. E o cara foi, olhou para ele e falou assim: meu irmão, me perdoa, eu estava com muita pressa, eu nem iria te pagar, porque eu precisava chegar uma ocorrência acontecendo, mas cara, anota o meu celular aqui. No outro dia ele foi lá e pagou o retrovisor dele. E depois de um tempo, o Jonathan, ele estava comendo um hambúrguer ali comigo, quando chegou a tropa da polícia ali, chegou o grupo ali da polícia, entrou no lugar onde que a gente estava. E o Jonathan olhou, aquele cara saiu do grupo, do pelotão dele, e foi lá e abraçou e falou assim: cara, você é um pastor segundo o coração de Deus. Eu não tinha conhecido ainda um cara assim, né, um pastor que tenha um coração segundo Deus. Meus irmãos, ele poderia colocar toda a sua reputação abaixo, ele poderia colocar tudo aquilo que ele imaginava, ou ele aprendeu com o próprio Cristo abaixo, por uma atitude. Eu nem vou dizer que poderia talvez perder a vida, mas ele poderia perder o testemunho dele, ele poderia deixar de ganhar um amigo, um cara que deu o telefone e falou: o que você precisar, eu estou disponível. E às vezes por causa de um retrovisor, a gente perde toda a razão, perdemos uma história, confundimos a nossa história com tudo isso. É difícil assumir erro. Aquele que se exalta será humilhado, mas o que se toma o lugar de humildade, ele será exaltado. Tiago 4,6 diz: antes, ele dá a maior graça pelo que diz. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, verdadeiramente, Deus resiste à soberba. Ele não tolera a soberba, mas Ele concede graça aos humildes. Jesus, Ele propôs essas palavras sobre humildade a pessoas que caminhavam com Ele. Jesus não falava de algo que Ele não
vivia, mas ele considerava ensinar isso àqueles que caminhavam com ele, porque só é possível continuar na propagação da palavra dele, se formos humildes, se tivermos esse caminho de descermos um pouco mais. E ali, ensinando algumas pessoas, ele também conta a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola eu gosto muito dela. Diz que 2 homens subiram ao templo para poder orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu se colocou de pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças eu te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes durante a semana, entrego o dízimo de tudo que eu ganho. E o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que Jesus ele dizendo, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus está falando sobre 2 tipos aqui de pessoas. Uma que se acha a mais justa de todas, porque cumpre ritos, porque cumpre algumas coisas religiosas, tem informação sobre a palavra, e talvez cumpre regras, mas o coração está longe dele, porque Deus não tolera o soberbo. Não é sobre a gente fazer ou não fazer, irmãos, é sobre termos um coração humilde diante dele. Me perdoa insistir nessa palavra o tempo todo, mas é oportuno o tempo de voltarmos o nosso coração para um lugar chamado humildade. Colocar o nosso lugar, colocar o coração no lugar correto. Porque um fez um discurso para Deus, mas o outro recebeu o abraço de Deus. Um disse: Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Ele colocou o coração na inteira dependência de Deus, de saber que não é pelos seus méritos, que não são pelos seus esforços, mas é pela graça que o Senhor nos concede. Então não é simplesmente a pessoa se humilhar diante dos homens, interpretando como se fosse um teatro, porque o Senhor é o único que conhece a nossa vida profundamente. Ele é aquele que conhece os nossos corações, os intentos mais profundos da nossa vida, o Senhor Ele conhece. O nosso deitar e o nosso levantar, Ele conhece o nosso coração, e esse mesmo que conhece o nosso coração, Ele está dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Precisamos ter essa caminhada na nossa vida, e termos um exemplo de sermos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 diz: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submisso aos mais velhos, outros sim, no tratos uns com os outros, e cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste o soberbo, contudo, aos humildes Ele concede graça. Meus irmãos, na igreja primitiva, essa mensagem ela era pregada constantemente. Eu li vários textos no Antigo, mas no Novo Testamento também, aonde os irmãos, a carta que está sendo escrita a eles,
está dizendo o tempo todo sobre isso: se vestem de humildade. Existe algo a mais sobre isso, talvez existe algo que nós perdemos e não colocarmos o nosso coração neste lugar. Por exemplo, Saulo era um homem cheio de soberba. E esse homem que era cheio de soberba, que se gabava dos diplomas que tinha, ele tinha um coração soberbo. Mas houve um momento em que ele caiu. E ele teve um encontro com a presença de Deus. E ele foi transformado, e tudo na sua vida mudou. A ponto de, durante a sua jornada, de talvez ser um dos homens principais da igreja de Jesus, ele dizia que ele, apóstolo do Senhor, ele era colocado como último. Ele era colocado como suporte de todos. Ele era colocado como servo de todos. Ele expunha então a sua fraqueza. Então ele colocava diante das pessoas quem ele era de verdade, a ponto de dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A ponto de dizer: eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É ter um caminho de dizer: eu não sei ser humilde, mas com Cristo na minha vida, eu consigo chegar neste lugar de ser humilde. Então, o ser humilde é uma dádiva de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pensem de si mesmo, além daquilo que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Não deixe que a soberba encha o seu coração. Então nós estamos em uma jornada de sermos a cada dia transformados. Todos os dias precisamos morrer um pouco mais. Todos os dias precisamos descer um pouco mais. Eu sempre digo que a escada de sucesso do mundo, você sobe ela. E quanto mais você sobe, você chega no topo. Quando você chega no topo, você chegou ao lugar de sucesso. É o lugar aparente, onde as pessoas elas vão te ver e vão dizer: uau, essa pessoa é incrível. Mas no reino de Deus, essa escada é ao contrário. Quanto mais você desce, quando você desaparece, Cristo aparece. Aí você alcança o lugar de sucesso. Não é quando você aparece, mas é quando você revela o Cristo. Por isso que quando Jesus encontrou João Batista, ele disse: João, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que você. Eu imagino que João naquele momento deve ter falado assim: nossa, uau, nascido de mulher, ninguém maior do que eu. E Jesus ele disse: João, mas o menor que é nascido no reino de Deus é maior do que você. Meus irmãos, é necessário nascer deste lugar. Humildade não tem a ver com aquilo que vemos externamente. Não é sobre a aparência pelo qual as pessoas elas vão medir a gente. Você pode ter um carro importado e ser humilde. Mas talvez você pode não possuir nenhum tipo de bem e você ser soberbo. Porque não é pelo aquilo que a gente vê de uma forma externa, mas é aquilo que procede do coração. Sabemos que a crise ela não desenvolve o caráter, ela revela o caráter. E às vezes nós estamos tão presos, escondidos naquilo que nós somos de verdade, que quando a crise vem a gente não consegue mais segurar, a gente revela isso.
porque não é sobre aquilo que as pessoas veem, as aparências verdadeiramente enganam. As redes sociais, então, meus irmãos, é um mundo encantado, todo mundo é feliz. Mas aquilo que procede do coração, essa é a moeda do reino de Deus. Aquilo que procede do seu coração. Não adianta termos uma aparência, se de uma forma interna, o nosso coração não é humilde e quebrantado diante de Deus. Nós pedimos a presença de Deus, nós pedimos a presença manifesta de Deus, nós pedimos o fogo de Deus a aquecer o coração, mas se não tomarmos o lugar de humildade, Deus, Ele não derramará da sua presença, porque Ele não tolera a soberba. Então nós estamos vivendo um momento como igreja do Senhor. Talvez um dos pedidos que nós estamos orando é: Senhor, aquece o nosso coração. Venha com a sua presença. Queremos ver um avivamento aqui nesse lugar. Meus irmãos, durante a história, os lugares onde aconteceu o avivamento foi quando o Senhor encontrou fome e sede, coração quebrantado, corações humildes. Foi neste lugar que Deus repousou a presença dEle. Aonde tinha soberba, o Senhor não manifestava da presença dEle. Nós somos cristãos, irmãos. O cristão não significa aquele que tem a religião de Cristo. O cristão significa aquele que tem a natureza de Cristo. Nós somos chamados para sermos como Ele. E não está longe de sermos como Ele é, mas todos os dias é necessário uma entrega voluntária do nosso coração, da nossa vida. E de não compreendermos ou a gente dizer que nós chegamos a algum lugar pelos nossos anos de caminhada ou pelos nossos feitos, mas é todos os dias chegar diante dEle humilde e dizer: Senhor, preciso de Ti. Preciso da sua voz, Senhor. Preciso do Senhor. Como Moisés, ele disse: Senhor, se a tua presença não for, eu não saio deste lugar. Isso se chama dependência e ter um coração humilde de saber que de nós mesmos não conseguimos realizar nada, dependemos inteiramente da voz do Senhor, da presença dEle, para que tudo aquilo que precisa ser feito, seja feito da maneira dEle. Então, caminhando já para o fim, o Senhor, Ele espera que sejamos aquilo que está escrito no Salmo 34, versículo 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Um coração quebrantado e contrito, um coração humilde, o Senhor não desprezará. Meus irmãos, talvez você está na caminhada há muito tempo e você está dizendo assim: cara, mas eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não consigo ouvir o Senhor, eu não consigo viver o que as pessoas dizem que vivem, eu quero ter uma experiência com o Senhor. O primeiro passo para termos uma experiência genuína com a presença de Deus: seja humilde. Seja humilde. Chegue na presença dEle, não como um professor dizendo o que ele tem que fazer e determinando aquilo que ele precisa realizar, mas chega na presença dEle como filho amado e humilde, dizendo: Senhor, me ensina a ser como uma criança, dependente do Senhor, dependente do colo do Pai, dependente da voz do Pai, que não sabe ainda andar sozinho e nem deseja andar sozinho,
mas quer o tempo todo pegar na mão do seu pai. E não ir para onde ele deseja ir, mas ir para onde o seu pai, ele vai. Certa vez perguntaram ao nosso filho Estevão, dizendo: Estevão, e essa sua vida que você muda de cidade em cidade, como é ficar morando em muitas casas? O Estevão disse: a minha casa é onde que meu pai e a minha mãe moram. Essa é a minha casa. Talvez estamos correndo para muitos lugares. Talvez estamos andando sozinhos, errantes no mundo, dizendo que servimos a Deus, que amamos a Deus, mas a nossa sujeição é somente a nossa vida. Isso é soberba. Talvez é tempo de perder um pouco e de dizer de fato: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado e eu preciso de alívio. Jesus, ele não disse isso por acaso. Jesus, ele disse: vinde a mim. Em primeiro lugar, isso é uma ordem de Jesus. Jesus não te manda para um outro lugar, ele não terceiriza aquilo que ele tem que fazer. Ele assume uma responsabilidade, por isso que ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. Todos vocês, sem acepção de pessoas, vinde a mim. Todos vós que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Aprendam de mim. Vinde a mim. Não existe barreiras, não existe limitações. Não é um lugar escuro, mas vinde a mim, vinde a mim. Não somente os que estão cansados, mas os que têm hoje uma sobrecarga, aqueles que não conseguem mais carregar a carga. Eu lembro daquele filme, O Peregrino, ou de ler o livro também, né, O Peregrino. Por cada local que ele passava, ele colocava ali um fardo a mais. Ele já estava caminhando há tempo com aquele monte de fardo ali nas suas costas, tendo que subir montanha, encarar os desafios que a vida propõe o tempo todo. E quando ele chega a um lugar chamado cruz, ele deixa todo aquele fardo dele aos pés da cruz. E a partir daquele momento que ele recebe um prêmio, uma graça chamada salvação, ele não mais precisou carregar aquele fardo pesado. Por isso que Jesus disse: vinde a mim. Todos vós que estão cansados e sobrecarregados, vocês que estão oprimidos, eu vos aliviarei. Meus irmãos, não é uma promessa de quem não pode cumprir. Talvez eu poderia dizer: vem aqui, segunda-feira a gente conversa e eu vou aliviar esse cansaço, eu vou te ensinar a deixar a sobrecarga. Meus irmãos, eu não posso fazer isso. Um teólogo não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso a não ser o próprio Jesus, que diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, Jesus está dizendo: eu vou aliviar, mas vocês precisam ter um novo coração. Vocês precisam possuir uma nova vida. Vocês precisam encontrar um novo sentido. Não mais agitados, correndo para lá e para cá, como se tivesse um prêmio maior, ou querendo alcançar um nível maior. E não mais orgulhoso e soberbo. Mas Jesus está dizendo: aprendam de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, existe um descanso no Senhor, que talvez as tribulações da nossa vida estão nos cegando, a ansiedade dessa vida está nos roubando este lugar que Jesus disse que Ele pode conceder a você. Mas é necessário tomar um caminho de abandonar tudo isso para viver inteiramente a vontade dEle. E Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa noite, o Espírito Santo, Ele tem liberdade de mover o nosso coração. Ele tem a liberdade de arrancar de nós um coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ele tem liberdade para transformar o mais vil orgulhoso naquele que desceu, naquele que diminuiu e naquele que se tornou humilde. Humildade não é a qualidade de ser inferior, é a qualidade de ser humilde. Tem a ver com a maneira com que nós estamos conduzindo a nossa vida, o nosso coração. Então, em uma noite onde Jesus poderia ser celebrado, que poderia ser recebido com honra pelos seus discípulos, a qual Ele ensinou durante 3 anos, Jesus pega um balde com água, uma bacia com água e uma toalha, e se inclina aos pés dos seus irmãos. E Ele dedica tempo a lavar pé por pé de cada uma pessoa, a ponto de Pedro falar: não, eu não vou deixar acontecer isso. E o Senhor falar: se você não permitir, eu não vou ter parte com você. Porque o que Jesus estava ensinando era a formação de uma comunidade de pessoas humildes, uma comunidade de servos que deixaram de pensar em si mesmo, agora vivem uns para os outros. Meus irmãos, quando nós que estamos aqui, com você que está em casa, se tornaram uma comunidade de pessoas humildes e servos, o mundo vai reconhecer o nosso amor a Cristo, e eles vão saber que nós somos discípulos. Não por causa de uma religião, mas é porque nós estamos a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Que Deus nos ajude nessa jornada. Que Deus venha nos livrar nós de nós mesmos. Que Deus venha nos livrar dos nossos achismos, mas que podemos encontrar em Cristo toda a verdade, todo suprimento para as nossas carências. E Ele continua convidando pessoas que já estão cansadas de viver a mesmice da vida, que já estão cansadas de correr atrás do vento, que já estão cansadas de lutar consigo mesmo. Meus irmãos, é tempo de abaixar as nossas armas. É tempo de sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Não lute mais com aquilo que você acha que você tem que lutar. É tempo de reconhecer que Ele é maior do que nós. É tempo de reconhecer que nós não somos mais e não temos mais a natureza adâmica. Não somos mais como o primeiro Adão. Agora em Cristo Jesus,
nós somos como o último Adão. Aquele que obedeceu até a morte, e a morte de cruz. A qual o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Queria te convidar a ficar de pé, meu irmão. Quero orar com você. E a oração que eu quero fazer com vocês hoje é: Senhor, dá-nos um coração humilde. Dá um coração humilde, Senhor. Talvez você já está nos 40, nos 50, nos 60 anos. Talvez aqui durante a palavra, algumas palavras, passou um filme na sua cabeça. De quantas coisas nós perdemos, porque a soberba ela foi maior. De quantos momentos lindos deixamos de viver com a nossa família, porque fomos orgulhosos. Quantas dádivas de Deus os nossos filhos deixaram de receber. Marido, talvez a sua esposa deixou de ganhar, porque você foi orgulhoso e soberbo. O humilde, ele vive para o outro. O humilde não vive para si mesmo. Queria te convidar a fechar os olhos no nome de Jesus. Você que está em casa também, se você puder, feche os olhos no nome de Jesus aonde você está. Pai, eu oro no Teu nome. Se existem pessoas aqui que estão cansadas e sobrecarregadas, não cansada do trabalho, não cansada de esforço, Senhor, mas cansadas de viver para si mesmo, eu oro no nome de Jesus. Quebranta o nosso coração, Senhor. Fere a rocha do nosso coração. Expõe o nosso coração à Tua palavra. E mostra em nós se existe algum caminho que não agrada ao Senhor. Revela, Senhor, quem nós somos verdadeiramente. Nós não queremos ser como aqueles que serão abatidos por causa da soberba, mas nós queremos ser como aqueles que se humilharam e, ao exemplo de Cristo, tomaram a forma de servo. Ao exemplo de Cristo, se esvaziaram de si mesmo e entregaram as suas vidas para que muitos fossem resgatados para a glória de Deus. Existe uma graça do Senhor a ser liberada sobre nós aqui nessa noite, irmãos. Você que está com essa sobrecarga, existe uma graça do Senhor para ser liberada sobre nós. Saia deste ambiente sem esse fardo que você carrega. Saia deste lugar com o seu coração no lugar chamado descanso do Senhor. Se você entrou nesse lugar, irmão, cansado e sobrecarregado, querendo viver uma vida nova,
querendo viver uma nova história, querendo viver um novo caminho, eu quero te dar uma boa notícia. Existe este lugar em Cristo Jesus. Existe uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que quando Jesus encontrou Nicodemos, ele disse: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo. Talvez a solução da sua vida não é remendar o velho. Talvez a solução da sua vida, irmãos, é nascer de novo. Jesus então, Ele quer partilhar contigo o jugo dEle, o fardo dEle. E Ele quer tomar esse fardo de você. Se você chegou aqui nessa noite, nessa condição, eu não quero te convidar aqui na frente não, mas eu quero que você coloque a mão sobre o coração. Aonde que você está? Se você é esse que chegou aqui cansado e sobrecarregado, precisando de uma novidade de vida, eu venho aqui nessa noite com muita humildade em dizer: Cristo é a única solução e verdade para as nossas vidas. Pai, eu oro pelos meus irmãos no nome de Jesus, por aqueles que chegaram nessa noite cansados e sobrecarregados. A tua palavra diz: vinde a mim, vós que são cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma. Eu oro, Pai, para que a tua presença envolva os meus irmãos. Eu oro para que a sua presença encha o coração deles de esperança, trazendo a sua verdade, ensinando o seu caminho e levando eles a uma nova vida. Porque o Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor continua fazendo algo extraordinário no meio de nós. Eu quero dedicar todas essas vidas, a minha vida, as nossas vidas aqui nessa noite, para o louvor do teu nome, para o louvor da tua glória. Nós nos rendemos a ti, Senhor, em adoração e gratidão, porque o Senhor é o único digno de receber o nosso coração aqui nessa noite.